Bom, nessa apresentação iremos abordar o assunto sobre a evolução na indústria brasileira. Essa apresentação explica a jornada da indústria brasileira desde as suas origens coloniais até os dias de hoje. Abordaremos os principais períodos de transformação, as influências externas e internas e como a indústria moldou a geografia e a sociedade. Descubra como as proibições coloniais deram lugar à modernização, à internacionalização e o mais recentemente a busca por sustentabilidade e inovação tecnológica, uma visão abrangente sobre o desenvolvimento da indústria que impulsionou o Brasil. Dando início ao primeiro período, que foi de 1530 a 1808, com a proibição e dependência, a manufatura proibida. Desde 1530, Portugal proibiu a manufatura em larga escala no Brasil, permitindo apenas fabricação de itens essenciais como calçados e tecidos rústicos para os escravizados. O objetivo era impedir o crescimento econômico da colônia, forçando a importação de todos os outros produtos de Portugal e evitando sua independência. Esse período inicial foi marcado por uma política escravista, onde a colônia servia principalmente como fonte de matérias-primas e mercado consumidor para produtos portugueses, sufocando qualquer tentativa de desenvolvimento industrial autônomo. Logo, Portugal estava tentando manter o Brasil 100% como colônia, impedindo seu crescimento e desenvolvimento. Agora passando para o segundo período, que começa em 1808 a 1930, abertura e desafios. Começando com 1808, abertura dos portos. Com a chegada da família real, os portos foram abertos, mas a produção inglesa dominaram o mercado, enfraquecendo a produção local e a mão de obra principal, principalmente escrava. Agora, cafeicultura e escravidão. A alta lucratividade da cafeicultura resultou em poucos investimentos em outros setores, mantendo a economia dependente e a indústria incipiente. Agora passando para 1850, com o fim do tráfico e crescimento. O fim do tráfico escravo, com a Lei Eusébio de Queiroz, e a chegada de imigrantes impulsionaram o crescimento da indústria têxtil e alimentícia. Agora passando para 1914 a 1918, com a Primeira Guerra Mundial. A guerra forçou a substituição de importações por produção nacional e com a indústria focada em bens de consumo e não duráveis, o uso de capital nacional. Esse período foi de transição, onde as mudanças políticas e sociais, com o fim da escravidão e as guerras mundiais, começaram a pavimentar o caminho para o desenvolvimento industrial mais significativo, embora ainda os desafios estruturais. Bom, agora passando para o terceiro período, de 1930 a 1956, com a industrialização por substituição. Agora falaremos sobre os fatores externos. A crise mundial de 1929 e a Segunda Guerra Mundial reduziram drasticamente as importações, criando um vácuo que a produção nacional precisou preencher. Agora, os fatores internos. A Revolução de 1930 e o governo de Getúlio Vargas impulsionaram fortes investimentos industriais com foco na autonomia e no desenvolvimento de setores estratégicos. Agora vamos falar sobre empresas estratégicas, que foram criadas como o Conselho Nacional do Petróleo, em 1930, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Vale do Rio Doce, em 1943, e a Hidrelétrica de São Francisco, que foi em 1945. Esse período marcou a consolidação da indústria brasileira,
impulsionado por uma política de substituição de importações e pela criação de grandes empresas estatais, que foram fundamentais para a infraestrutura e desenvolvimento do país. Bom, agora eu irei falar sobre as consequências da industrialização, começando pelo êxodo rural e urbanização. O crescimento industrial gerou um intenso êxodo rural e imigração interna, resultando em um rápido aumento da urbanização. Concentração da industrial. A indústria se consagrou principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, criando polos de desenvolvimento. As transformações industriais do terceiro período tiveram um impacto profundo na demografia e geografia do Brasil, definindo o perfil das cidades e distribuição populacional, com a formação de grandes centros urbanos e industriais. Agora passando para o quarto período, que é de 1956 aos dias atuais, com a internacionalização e diversificação. A internacionalização veio a partir de 1956. Com o governo de JK, o Brasil abriu seu capital estrangeiro, atraindo multinacionais e modernizando a indústria. Como o setor automotivo, com grandes investimentos ao setor automotivo, levaram ao desenvolvimento de importantes polos industriais por todo o país. E com a diversificação, a indústria expandiu para diversos setores, tornando-se mais integrada à economia global, diversificando a produção nacional. Esse período foi caracterizado pela abertura de econômica e pela integração do Brasil ao cenário global, com a chegada de grandes empresas e identificação da base industrial, impulsionando a urbanização e competitividade. Agora ele fala sobre as revoluções industriais do Brasil. Com a primeira revolução industrial, dando início com a Inglaterra e energia de vapor e carvão, foco no setor têxtil e ferroviário também. Com a segunda revolução, com a expansão da Alemanha, França e Itália, energia elétrica e petróleo, destacando siderurgia e petroquímica. Com a terceira revolução industrial, começando desde 1970, com o avanço tecnológico, foco com a informática, robótica e telecomunicação, liderada pelos Estados Unidos, Japão e Europa, principalmente a Rússia. Com a quarta revolução industrial, com a indústria 4.0, com a IA, internet 5G, automação avançada, liderada por Estados Unidos, China e Alemanha. O Brasil, embora com o desenvolvimento industrial tardio em comparação com as potências, tem buscado integrar as diferentes fases da Revolução Industrial, adaptando as novas tecnologias e modelos de produção para se manter competitivo no cenário global. Porém, ainda com esse desenvolvimento tardio, ainda estamos enfrentando dificuldades para esse avanço tecnológico, comparado às potências globais, né? Agora passando para a economia e consumo do meio ambiente, mais para os dias atuais, né? Começando pela sustentabilidade, a indústria moderna busca o equilíbrio entre produção e sustentabilidade, com o uso de energias renováveis e redução da pegada do carbono. A inovação, a inovação impulsiona novos materiais, processos tecnológicos para a indústria 4.0, promovendo a eficiência e competitividade. Economia circular. O foco em reuso, reciclagem reduz resíduos e na cadeia produtiva, com responsabilidade social e meio ambiente. Atualmente, a indústria brasileira, assim como a global, enfrenta o desafio de conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental. A transição para modelos de produção para sustentáveis e a adoção de tecnologia industrial da indústria 4.0 são cruciais para o futuro do setor. Hoje as empresas, como antigamente as empresas acabaram extrapolando o uso do carbono e utilizando muito o meio ambiente como desmatamento, hoje as empresas tentam consertar esses erros com produtos mais sustentáveis, voltados para a sustentabilidade e pró ao meio ambiente. Ainda enfrentando dificuldades, mas se tudo der certo, vamos chegar a um ponto que não precisamos mais afetar tanto o meio ambiente para termos produtos. E é isso.